Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer mais uma elucidação que vai corresponder à playlist que tem como título Transtorno Bipolar. Tratando-se dessa playlist, o link dela vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. No vídeo anterior eu falei do transtorno bipolar tipo 1, aqui eu estarei falando do transtorno bipolar tipo 2. Eu trago para vocês uma condição de saúde mental que é caracterizada por alterações significativas de humor. Eu sempre costumo, ao falar das alterações de humor, tratando-se do transtorno bipolar, eu sempre costumo dar uma ênfase significativa, porque assim, muitas vezes há uma tendência de se patologizar o que há de ser uma dinâmica inerente de ser humano no mundo. Não é porque você tem alterações de humor durante o dia que você vai estar aí dentro de um quadro de um tipo de transtorno bipolar. Eu posso estar bem agora e daqui a pouco eu posso estar irritado por alguma questão e está tudo bem. Isso é sobre ser humano, porque ser humano não é uma coisa exata, não é uma coisa retilínea, não é uma constante. Ser humano oscila mesmo, porque ser humano tem sentimentos, ser humano é sensível, ser humano é influenciado pelos fatores externos, pelo ambiente. Então sim, ele pode vir a oscilar durante o dia no que diz respeito ao seu humor, e não necessariamente isso vai estar dentro de um quadro de transtorno bipolar. Mas tratando-se do transtorno bipolar, ele é sim, como eu já falei anteriormente, caracterizado por alterações significativas de humor, e aí uma alteração no que diz respeito à energia mesmo, no que diz respeito à inclinação ali para atividades. E aí, quando a gente fala do transtorno bipolar tipo 2, né, ele vai diferir do tipo 1, que eu já falei no vídeo anterior, pela intensidade de episódios no que diz respeito à elevação de humor. E aí, quando se fala do transtorno bipolar tipo 2, no que diz respeito a essa elevação de humor, no tipo 2, essa elevação de humor, essa alteração de humor vai ficar conhecida como hipomania. E também pela presença de episódios de depressão maior, né? Quando no caso são aí mais graves e mais incapacitantes. A questão do transtorno bipolar tipo 2. Então, eu vou estar trazendo para vocês essas caracterizações de modo minucioso para que vocês possam ter um entendimento abrangente dessas questões, dessas caracterizações. Então, veja, tratando-se dos episódios de hipomania, qual que é a definição da hipomania? Eu estou falando aqui de uma forma menos intensa da mania. Tá? Mas ainda assim, algo significativo no que diz respeito a esses períodos de humor elevado, de humor expansivo, ou até mesmo de humor irritável. O ser humano, ele, nessa fase aí da hipomania, ele pode sentir-se excessivamente energético, ele pode sentir-se excessivamente confiante e ele pode sentir-se excessivamente produtivo. Qual que é a duração? A duração é de pelo menos 4 dias consecutivos em que ele está ali bem enérgico mesmo, bem empolgado, energia lá em cima, se sentindo de fato super, hiper, master produtivo. Algo que um fenômeno que inclusive até atrapalha o sono. Então,
Os sintomas, para ser aí caracterizado como a hipomania, os sintomas precisam durar pelo menos 4 dias consecutivos, para que de fato seja considerado um episódio de hipomania. Então, na hipomania, de modo objetivo, o que é que a gente encontra na hipomania de sintoma? A gente encontra um aumento de energia, um aumento de atividade, uma sensação de euforia, um humor muito elevado e muitas vezes até desproporcional às circunstâncias que ele está ali vivenciando, que ele está ali experienciando, uma diminuição da necessidade de sono, ou seja, ele não se sente cansado, não se sente. Com algumas horinhas de sono, ele já sente que foi o suficiente, ele já sente que está descansado. Uma fala acelerada, uma pressão para falar mais do que aquilo que há de ser o habitual. Há um aumento de distração, há um aumento da dificuldade no que diz respeito a manter o foco em uma tarefa, porque ele está ali muito eufórico, muito, sabe, muito energizado. Então ele sente uma dificuldade muito grande de manter o foco. Há um engajamento excessivo em atividades prazerosas, em atividades de riscos, como por exemplo gastar dinheiro de modo muito imprudente, né? Se submeter a atividades que realmente são perigosas. Há um envolvimento no que diz respeito, e isso é muito recorrente em quem tem transtorno bipolar, há um envolvimento muito recorrente no que diz respeito a comportamentos sexuais impulsivos. Então, gente, na hipomania, os sintomas, assim, não vai causar um prejuízo severo, não causam um prejuízo severo diferente da mania, no que diz respeito ao funcionamento diário, e nem vai levar à hospitalização, diferente da mania. A mania, que acomete ali o tipo 1, no que diz respeito ao transtorno bipolar, ela é muito mais intensa em comparação à hipomania. Não é que a hipomania não causa prejuízo, é claro que causa, porque veja, como eu falei, por exemplo, há uma impulsividade muito grande de se colocar em comportamentos de riscos, de se endividar, e tudo isso, claro, desfuncionaliza o ser humano. Mas o que eu estou falando aqui é que, em comparação à mania, a hipomania não vai causar o prejuízo severo que a mania causa, no que diz respeito ao funcionamento diário. E também o ser humano não chega a vir a ser hospitalizado, como no caso da mania. E na hipomania não há características psicóticas, não há delírios, alucinações, e isso pode ocorrer na mania. Os delírios, as alucinações podem ocorrer na mania, que faz parte ali do quadro referente ao tipo 1, no que diz respeito ao transtorno bipolar. Então, gente, a gente viu que o transtorno bipolar tipo 2, ele é acometido pela hipomania, que aí para ser diagnosticado de fato como hipomania, os sintomas sobre os quais eu falei tem que estar presente durante 4 dias consecutivos, e a gente viu que em casos mais graves mesmo, quanto ao transtorno bipolar tipo 2, vão acontecer os episódios de depressão maior. Tá? Quando a gente fala dos episódios de depressão maior, eu estou fazendo referência, né? Nós profissionais, ao falar desse quadro, a gente faz referência
a humor extremamente baixo, extremamente baixo. Enquanto que na hipomania o humor ele está ali significativamente alterado, elevado, super ativo, na questão do episódio de depressão maior, o humor ele vai estar extremamente baixo, que aí vai incluir os sentimentos de tristeza profunda, desesperança, um sentimento de inutilidade, né, acompanhado aí por uma perda significativa no que diz respeito às atividades prazerosas, uma perda significativa no que diz respeito aos interesses mesmo que estão aí relacionados às atividades prazerosas. Então, para que venha a ser considerado um episódio de depressão maior, os sintomas eles precisam estar presentes por pelo menos 2 semanas consecutivas. Tá? Então veja, quais são os sintomas principais do episódio que faz referência à depressão maior? O humor deprimido, e isso na maior parte do dia, quase todos os dias. Há uma perda de interesse, há uma perda de prazer em quase todas as atividades, Há uma alteração no que diz respeito ao apetite, né? Há uma alteração no que diz respeito ao peso, há uma perda ou um ganho significativo de peso, porque há essa alteração no apetite, e a alteração no apetite pode vir a ser um fastio ou pode vir a ser uma compulsão alimentar. E aí temos também a questão da insônia, da hiperinsônia, que vem a ser, de fato, uma falta, vamos dizer assim, de sono mesmo. Mas também pode acontecer um excesso de sono. Porque na hipomania há também essa perda, né, do sono, porque a pessoa está ali bastante energizada. Mas na depressão maior pode vir a acontecer também essa dificuldade, essa insônia, dificuldade de dormir e tudo mais, mas pode vir a acontecer um excesso de sono, onde a pessoa tende a querer passar a maior parte do tempo dormindo. Então, na depressão maior, há uma fadiga, há uma perda de energia, há um sentimento de inutilidade, há uma culpa excessiva, há uma culpa inadequada, porque não tem nada assim palpável, nenhuma circunstância, nenhum fato palpável que venha justificar esse sentimento de culpa. Há uma dificuldade de concentração, há uma indecisão, pensamentos recorrentes de morte. Há uma ideação muito significativa quanto ao suicídio mesmo, ideação suicida, ou até mesmo a tentativa de suicídio. Então, estamos aí diante de sintomas que realmente fazem parte da depressão maior. E como eu falei, para que venha a ser considerado uma depressão maior, esses sintomas precisam estar recorrentes durante 2 semanas consecutivas. No mínimo 2 semanas consecutivas. E esses episódios depressivos no tipo 2, eles tendem a ser mais frequentes e mais graves do que no tipo 1. Veja que no tipo 1 a gente tem como mais grave a questão da mania, que é mais grave do que a hipomania que acomete o transtorno bipolar tipo 2. A mania é mais grave, mas o episódio depressivo do tipo 2, no que diz respeito ao transtorno bipolar, no tipo 2 é mais grave do que no tipo 1.
E muitas vezes incapacita mesmo a pessoa no que diz respeito às atividades diárias, o episódio depressivo. Então, gente, no transtorno bipolar tipo 2, os episódios de hipomania e depressão podem se alternar. E essa alternância pode se dar de modo imprevisível. Em alguns casos, a pessoa ela pode experimentar um período aí de um humor normal entre os episódios. De repente ela está ali numa hipomania significativa, mas daqui a pouco ela, chega ali a um humor dito normal, não necessariamente ela vai transicionar da hipomania para o episódio depressivo. Pode haver um intervalo aí entre a hipomania e o episódio depressivo em que ela vai estar com um humor dito normal, que aí a gente chama até de eutimia, este humor dito normal. Normal por quê? Porque isto há de ser em comparação à disfuncionalidade do humor quanto a um transtorno bipolar. Em outros casos, pode haver uma ciclagem rápida. A pessoa pode estar num episódio ali de hipomania e já transicionar para um episódio de depressão. Ou está ali num episódio de depressão maior e pode vir a transicionar diretamente para um episódio de hipomania. Então pode haver sim uma ciclagem rápida. Ou seja, algumas pessoas com transtorno bipolar tipo 2 podem experimentar sim, 4 ou mais episódios de mania ou depressão em um único ano. Porque isso pode vir a fazer parte de uma ciclagem rápida. E isso agrava, inclusive, a complexidade do diagnóstico e do tratamento. Está no episódio de hipomania, vai para depressão, volta para hipomania, vai para depressão, sem ter um intervalo ali de eutimia, de um humor ponderado, um humor funcional. E aí a gente chama de ciclagem rápida. Então, gente, o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 2 ele é clínico. Ele vai se basear na história dos episódios de humor do paciente. Um psiquiatra ou um psicólogo vai avaliar esses padrões de humor ao longo do tempo, vai excluir inclusive outras condições que podem aí imitar os sintomas. Tem transtornos de personalidade, ou condições médicas, como por exemplo a questão da tireoide, que é o chamado hipertireoidismo, acho que é isso, hipertireoidismo. No hipertireoidismo, como mexe com a questão hormonal e tudo mais, isso pode exercer uma influência no humor. Geralmente, pessoas que sofrem ali de alterações na tireoide, ela pode vir a experimentar irritabilidade muito significativa, ou ela pode experimentar ali episódios de depressão significativa, Transtornos neurodivergentes, a pessoa TDAH, por exemplo, a pessoa pode ter de modo muito significativo também essa alternância de humor que pode vir a ser confundido aí com um transtorno do humor bipolar. Então isso tem que ser muito bem avaliado, isso tem que ser muito bem observado, porque a alteração de humor significativa também não é exclusividade de um transtorno bipolar, por isso que tem que ter muito cuidado. Muitas vezes as pessoas que estão aí acometidas por um transtorno bipolar tipo 2 procuram ajuda quando está ali nos episódios depressivos, que são bem densos. Como eu falei para vocês,
É mais grave o episódio depressivo do tipo 2 do que o episódio depressivo do tipo 1. E muitas vezes até os períodos de hipomania no transtorno bipolar tipo 2, eles podem passar despercebidos, porque como eu falei, a hipomania ela é bem menos grave do que a mania que acomete o transtorno bipolar tipo 1. Então, a hipomania muitas vezes pode até passar despercebido. Já o episódio depressivo pode vir a ser bem denso a ponto de a pessoa que está acometida por esse tipo de transtorno vir a procurar geralmente de modo recorrente quando está acometida pelo episódio depressivo. Já no tipo 1, a internação é muito frequente no episódio de mania, porque o episódio depressivo do tipo 1 não é tão denso como no tipo 2. Já a mania, como eu falei, é mais grave do que a hipomania, né? Então, muitas vezes, o sujeito chega a ser internado. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito minucioso o manejo do transtorno bipolar tipo 2. Precisa ser muito cauteloso, muito minucioso. Às vezes há uma combinação de intervenções farmacológicas e psicoterapêuticas, né? Estabilizadores, quando a gente fala, até já falei isso ao falar do transtorno bipolar tipo 1, quando a gente fala do tratamento farmacológico, geralmente é o estabilizador de humor, o lítio, que é considerado um dos tratamentos de primeira linha. É o primeiro a ser considerado. Entende? Antidepressivos também, obviamente. Antidepressivos, porque o quadro de depressão é muito denso. E tem que se ter muita cautela. Normalmente há prescrição dessas combinações de antidepressivo, lítio, antipsicótico, como quetiapina, que são bem eficazes aí para tratar tanto a hipomania quanto a depressão. E a psicoterapia também ajuda bastante para que a pessoa possa lidar melhor com essas sintomáticas, tanto da fase da hipomania quanto da fase da depressão. E é preciso se ter uma manutenção significativa, se trabalhar o sujeito para encontrar meios ali para que se tenha uma manutenção significativa da rotina, do sono regular, redução de estresse, evitar certas substâncias como álcool, drogas, mesmo que recreativos. No quadro desse, é preciso evitar. E quando a gente fala do transtorno bipolar tipo 2, a gente está falando também de uma condição crônica, como o tipo 1. Mas é gerenciável, não é porque é crônico que a pessoa tem que estar ali o tempo todo flertando com a disfuncionalidade disso. É gerenciável, com aquilo que há de ser o tratamento adequado. Pacientes que aderem à medicação, à terapia, experimenta de fato uma melhoria significativa no que diz respeito à qualidade de vida. Então é muito importante a questão do monitoramento contínuo. Por quê? Porque por ser crônico, pode haver uma progressão dos sintomas, incluindo aí a questão da ideação suicida durante esses períodos depressivos, que são graves. Tá? E é isso, gente. Eis aí mais uma exploração no que diz respeito ao transtorno bipolar, dessa vez o tipo 2. Já falei sobre o tipo 1, vai estar aqui no comentário em destaque o link da playlist, você pode assistir a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, portanto atendo em todo o Brasil. E o meio de contato comigo é pelo WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, tá bom?
Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.